Olá, meus amores! Hoje é dia 2 de julho, nossa aula é de ciências e nós vamos falar um pouquinho sobre o calendário em diferentes culturas. Mas o que é calendário? Calendário é um sistema de medidas que, baseado em movimento dos astros, ele divide o tempo em anos, meses e dias. O calendário que estamos habituados, ele levou bastante tempo para tomar a forma atual. Existem 3 ciclos que são levados em conta no calendário. É o dia solar, o mês lunar e o ano solar. O dia solar é o tempo que o Sol leva para tomar e ocupar a mesma posição novamente no céu, como por exemplo o tempo entre 2 pôres de Sol, um atrás do outro. O dia solar, como a gente sabe, ele dura em média 24 horas, porque ele está relacionado com o movimento de rotação. O mês lunar é o tempo de um ciclo inteiro das fases da Lua. Esses ciclos, eles duram 29 dias e meio. Muitos calendários de antigamente se baseavam unicamente nos ciclos da Lua para ordenar o tempo dos meses. O calendário que usamos foi influenciado por essa medida lunar, e por isso nossos meses ele tem em torno de 30 dias para se manterem por perto desse ciclo. O ano solar é o tempo entre 2 inícios de uma mesma estação, como por exemplo, o tempo entre o início do verão e o próximo que virá, né? Então, o início de um e o próximo que virá vai durar exatamente aí 365 dias e 6 horas, que é um ano inteirinho. Esse ano ele leva o mesmo tempo que o nosso planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Com essa medida, definimos aí com precisão o início das estações climáticas. Então, como nós podemos constatar, o ano solar ele está relacionado, com o nosso movimento de translação. E agora, vindo um pouquinho para os calendários, vamos ver um pouquinho o calendário antigo. Apesar de nossos meios de medir tempo serem mais precisos, o uso da medida de tempo não é coisa nova. Por exemplo, aí, meus amores, o calendário dos babilônicos, povo que habitava aí o Oriente Médio há quase 2.000 anos. Ele era dividido em 12 meses de 30 dias e durava 354 dias, numa organização bem próxima da nossa atual. O próximo calendário é o calendário solar egípcio. No Egito Antigo, por volta de 5.000 anos atrás, usava-se um calendário que tinha 12 meses de 30 dias, dividido em semanas de 10 dias, com 5 dias extra que não pertencia, na verdade, a nenhum mês, para formar aí 365 dias e ficar em sincronia com os ciclos solares. Bem bonito aí esse calendário egípcio, né, meus amores? O próximo é o calendário juliano. Os romanos, de pouco mais de 2.000 anos atrás, eles tinham um calendário confuso com 10 meses lunares que não tinham a mesma medida em todos os lugares do domínio romano. Cada lugar media os meses do seu jeito. Assim era até quando o celebrado político Júlio César decidiu pedir ao astrônomo Sosígenes que organizasse aí um calendário solar para os romanos. Esse calendário ele tinha 12 meses com 365 dias e uma disposição bem próxima daquela que usamos hoje em dia, né? Então aqui eu disponibilizei o calendário juliano para a gente poder ver. Então nós temos o calendário, nós temos o nome atual que é o nosso calendário que nós utilizamos hoje em dia e o próprio significado desses nomes. Agora falando um pouquinho sobre o calendário gregoriano, o sistema juliano ele era considerado o mais preciso até então. Até que já durante a Idade Média, em 1267, o monge inglês Roger Bacon descobriu com seus estudos que o ano solar é cerca de 11 minutos mais curto do que o calendário juliano assumia. Pode até parecer pouco, mas a descoberta de 11 minutos a mais sendo acumulado por mais de 1.200 anos queria dizer que o mundo medieval estava celebrando suas festas religiosas completamente errado. Roger Bacon foi preso por sua descoberta ser considerado aí uma afronta à autoridade da Igreja Católica, que tinha poder imenso naquela época.
Apenas 3 séculos mais tarde, em 1582, o Papa Gregório XIII permitiu que tocasse novamente no assunto, reunindo uma comitiva para ajustar a contagem do tempo. Para se desfazer o erro acumulado, naquele ano o Papa ordenou que o mês de outubro teria 10 dias a menos. Além de ajustar as contas, fez com que o ano durasse 38 segundos a menos que um ano solar. Atualmente, esse é o calendário que a maioria dos países, do mundo aí adota. Falando do ano bissexto agora, o termo ano bissexto ele vem da Roma antiga. No calendário juliano, acrescentava-se um dia extra de 4 em 4 anos, normalmente em fevereiro. O nome extra era chamado de bissexto ante calendas marti, que significa bissexto antes do dia do início de março. E assim a gente também adota o nosso ano bissexto, Porque na realidade o ano ele tem 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas acumuladas de 4 em 4 anos resulta justamente em 24 horas, que é um dia inteirinho. Então, a gente também acrescenta esse dia aí no mês de fevereiro, Então, no ano bissexto, nós temos aí o mês de fevereiro com 29 dias, ok? Mostrando aí para vocês um pouquinho mais dos calendários, nós temos o calendário chinês, porque na China usa-se 2 calendários. O calendário gregoriano para as atividades civis, negócios e também relações internacionais, E o calendário tradicional chinês, que é o Lusonar, ou seja, ele é baseado aí nos movimentos tanto do Sol quanto da Lua. Esse calendário, ele marca a data das festas e tradições chinesas, em ciclos aí de até 60 anos, ok? Nós temos o calendário islâmico. Em países de tradição islâmica, além do calendário gregoriano, que rege as atividades civis, existe também o calendário de Hijra, que significa migração em árabe. É um calendário lunar que tem como marca inicial o dia em que o profeta do Islã, Muhammad, migrou para a cidade de Meca para Medina, ok? E o próximo calendário que eu separei para vocês são os calendários dos astecas. Os antigos astecas, eles contavam o calendário de 2 formas, com um calendário comum de 365 dias e o outro de 260 dias, que organizava os ciclos diários de uma forma espiritualizada. Esse calendário era Tonalpohualli, contagem dos dias na língua asteca, e era composto por 20 símbolos e 13 números, que formavam aí 260 combinações diferentes de dias. Essa divisão era usada para saber como eles dividiam seus rituais diários para seus deuses e com que filosofia iriam encarar cada dia, com a intenção aí de manter o equilíbrio do mundo. Bom, meus amores, esse foi um pouquinho da nossa aula, sobre os calendários. Esse conteúdo se encontra lá no seu livro de ciências, a partir da página 69. Façam a leitura do conteúdo para compreender melhor. Não esqueça de atualizar os exercícios também propostos no livro na página 74 e 75, além de realizar também a atividade online. Beijinhos para vocês, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho na nossa transmissão ao vivo.